a pessoa que ensina, mas é a pessoa que aprende com os alunos, é aquele que dá uma possibilidade. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, Eduardo. Estou ouvindo bem. Então, o professor é aquela pessoa que promove, que tenta estimular o debate, com respeito, né? Então, sempre a primeira etapa dos nossos eventos é pedindo para que cada um dos palestrantes, dos nossos convidados, façam um breve, uma coisa rápida, mas um breve resumo do que foi, do que vem sendo a trajetória profissional dessas pessoas, né? São pessoas com uma vida muito exitosa, são pessoas que já passaram por vários embates durante a sua trajetória. Eu acho que é importante para que os alunos do mestrado, do doutorado, da graduação, dos TCCs, né, escutem um pouco. Wellington, você pode falar um pouquinho, Wellington, aí da tua trajetória profissional, por favor? Sim. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui de novo com você, Hélio, com o Eduardo Cubas e com as pessoas que estão conosco acompanhando o nosso diálogo. Eu me formei em 1988 na Universidade Federal de Pernambuco, já vai fazer aí 32 anos, e comecei advogando, e para resumir a história, eu gostava muito de advogar, mas em 1991 eu resolvi entrar no serviço público e acabei indo parar como assessor de ministro no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Fiquei lá mais um tempo e depois resolvi entrar no Ministério Público. Em 92, eu fiz concurso para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e entrei lá como promotor de justiça. Depois, como eu gostava muito da área, de uma área mais voltada ao direito público, resolvi fazer concurso para o Ministério Público Federal, onde eu entrei em 95. Desde então, é no MPF que eu estou e sou muito feliz, gosto muito do meu trabalho, apesar dos percalços que toda carreira tem. Nesse período, eu fiz o mestrado na UNB, em Direito Constitucional, e defendi a dissertação em 1999. Tinha vontade de fazer o doutorado, mas até agora não tive a oportunidade, ou como diz minha esposa, talvez eu não tenha dado a prioridade que eu deveria, mas não descarto que eu faça isso. Tive algumas outras experiências no MPF nesse período. De 2011 a 2013, eu fui representante do MPF no Conselho Nacional de Justiça, fui conselheiro nacional de Justiça, e de 2013 a 2017, eu fui o coordenador da assessoria constitucional do Procurador-Geral da República. Eu era da equipe de Rodrigo Janot e era o responsável pela área de controle concentrado de constitucionalidade. Então, todas as ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaradas, arguições, descumprimento de preceito fundamental. E as demais ações de controle concentrado eram preparadas pela minha equipe, obviamente com a orientação e a aprovação de Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, mas era a minha equipe que preparava essas peças, não só as petições iniciais, mas também os pareceres. Foi um período de muito aprendizado e de muito trabalho também. E isso acabou em 2017. Em 2017, eu voltei, aliás, nós estamos em 2018, sei lá, em 2017 ou 2018, já não lembro mais bem, eu passei a atuar como procurador regional eleitoral substituto com o meu colega Francisco Machado. Foi em 2017, foi logo depois que eu voltei da PGR, eu me candidatei, fui trabalhar como procurador regional eleitoral substituto com o meu colega Francisco Machado Teixeira. E em outubro do ano passado, acabou o mandato dele e eu me submeti à eleição entre os colegas, e assumi como Procurador Regional Eleitoral titular de Pernambuco, que é a função que eu desempenho atualmente. Nós estamos em pleno processo eleitoral, né? Vocês estão acompanhando, já estamos em campanha eleitoral, e o trabalho da Procuradoria Regional Eleitoral e da Justiça Eleitoral como um todo estão a pleníssimo vapor. Hoje nós tivemos 2 sessões de julgamento, de manhã e à tarde, amanhã temos outras 2, os processos nesse período não se interrompem nem se suspendem, os prazos são contínuos, em finais de semana e feriados, então é um volume muito pesado, e foi, de certa forma, até um pouco de um recreio, digamos assim, sair um pouco do ritmo lá puxado para estar aqui com vocês. Mas assim que nós acabarmos o debate, eu vou voltar para os processos para trabalhar até 1h da manhã, como todos os dias tem acontecido. Então, eu agradeço que você tenha encontrado essa janela do teu tempo, né, para nos prestigiar aqui, para conversar conosco sobre um assunto tão importante. É um prazer. Nas eletrônicas. E Eduardo, né? Eduardo Cubas, eu acho que vocês também, alguns de vocês talvez não conheçam, mas muitos de vocês devem conhecer.
Fala aí, Eduardo, um pouco da sua trajetória profissional. Olá, tudo bem? Tá, o áudio tá bom, porque ainda não tive a chance de inaugurar o áudio, então, só para confirmar, você está me ouvindo bem? Tá legal, né? Porque ontem fizemos os testes aí e eu não estava usando fone. Acho que fica melhor assim, que aqui dá menos microfonia. É um prazer estar aqui, agradecendo o convite do Dr. Hélio. Um grande prazer estar aqui debatendo com o nosso ilustre debatedor aí, cujo currículo, né, do Hélio, um currículo invejável e que demonstra grande conhecimento do funcionamento da máquina do Poder Judiciário como um todo, né? Já que as urnas eletrônicas elas são geridas pela Justiça Eleitoral, então eu tenho certeza que hoje o debate vai ser de alto nível e, de uma certa maneira, já que nós estamos dentro de um ambiente que é acadêmico, enfim, trocar algumas ideias que possam, talvez, sair um pouco do campo teórico, do ponto prático para o campo mais teórico, né? Embora talvez aí a sede do pessoal deva realmente estar no sentido de buscar saber, será que as urnas brasileiras são confiáveis? Então, estou aqui como professor, né? Embora ocupe os cargos aí que nós estamos aí de relevo na sociedade, estou como presidente da associação aí dos juízes federais, sou magistrado há mais de 20 anos, né, mestre na Universidade de Salamanca, enfim, a minha vida inteira foi dentro do Poder Judiciário. Desde os meus 18 anos até hoje, posso dizer que passei por todos os cargos existentes aí que me foram oportunizados pela minha vida, né? Já fui, inclusive, juiz estadual, já fui juiz eleitoral, assessor de ministro também, acho que fomos até contemporâneos lá no STJ, também ocupei uma assessoria lá de ministro, no tempo que trabalhei por volta de 99, 2000, e, enfim, eu acho que estamos aqui justamente para trocar essas experiências e, enfim, procurar chegar a alguma conclusão acerca do funcionamento da urna eletrônica. Então, eu espero, né, gente, que esse nosso debate ele seja muito profícuo, tanto para a graduação, para o PIBIC, para a conclusão de curso, quanto para a pós-graduação, lato sensu, né, para os MBAs, os LLMs, as especializações, quanto também para a pós-graduação estrito sensu, como não, para o mestrado e para o doutorado. Então, é esse o objetivo que o Grupo de Pesquisa Política e Tributação, registrado no CNPq desde 2004, acho que é um dos mais antigos, se não mais antigo registrado no CNPq, aqui de Pernambuco. Política e tributação, aspectos materiais e processuais. E seguindo a nossa sequência de todo o debate, eu vou passar, conforme já combinado ontem, para o Wellington. O Wellington vai falar cerca de uns 15, 20 minutos a respeito do tema urnas eletrônicas. E, em seguida, passaria a palavra ao Eduardo, também, com o mesmo tempo, falará sobre o mesmo tema, urnas eletrônicas. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem aqui o chat, também pode fazer por escrito a pergunta através do chat, né? E eu também... Se capotar, só segura no braço, que ninguém morre. De novo, Hélio. Mais uma vez. Eu tenho a impressão, veja bem, que isso costuma ser feito para desestimular um pouco a iniciativa do nosso trabalho. Mas quem conhece a rigor o trabalho, sabe que o contraditório é sempre preservado e o respeito também. E não nos impedir de realizar este evento, tá bom, gente? Mas, posso começar? Equilíbrio, tá bom? Então, Wellington, por favor, você com a palavra. Ok. Bom, pessoal, eu não tenho formação em análise de sistemas, em computação, então, obviamente, o meu relato aqui vai levar alguns desses, vai narrar alguns traços técnicos, mas, obviamente, eu não tenho condições de aprofundá-los. Eu os obtive de fonte absolutamente fidedigna. Eu tive uma grande ajuda para preparar essa apresentação, essa conversa, de George Leite, que é o atual diretor de tecnologia da informação e comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco,
que já também integrou a equipe de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, né, como eles costumam dizer, do próprio TSE. E ele é uma das maiores autoridades no sistema brasileiro de votação e totalização de votos, trabalhando por dentro disso como profissional da área de informática. É uma pessoa extremamente competente. Então, ele me passou uma grande parte dos subsídios e, na verdade, foi assistindo a apresentações dele que eu confesso que mudei de ideia a respeito do nosso sistema de votação. Eu tinha também, como cidadão, algumas desconfianças de tanto ouvir falar, de suspeitas sobre as urnas eletrônicas e o sistema de votação e totalização. Eu também tinha minhas dúvidas. E depois que eu conheci George, e não só o conheci, mas depois que vi as informações técnicas que ele exibiu e a normatização a esse respeito que o TSE possui, e os procedimentos técnicos que o TSE adota, eu posso lhes dizer com muita tranquilidade que eu hoje afastei as dúvidas que eu tinha sobre a confiabilidade desse sistema. É claro, nenhum sistema humano é infalível. Qualquer sistema humano pode estar sujeito a erros e a ataques e a invasões, já que estamos falando de sistemas de tecnologia. Mas eu vou trazer dados para vocês que talvez sejam úteis para vocês formarem o próprio convencimento sobre a segurança e a confiabilidade desse sistema. Antes de falar disso, é preciso, inicialmente, a gente separar, embora sejam temas que têm alguma correlação, mas separar o tema do processo atual de votação da proposta que existe sobre a votação com o voto impresso, o sistema de voto impresso, que é uma proposta que havia, que foi muito discutida, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de a votação no Brasil gerar um comprovante com o espelho do voto que os eleitores puseram na urna eletrônica. Então, isso foi objeto de grande discussão, e o Supremo terminou entendendo que isso era inconstitucional, porque poderia violar o sigilo do voto. Para a maioria de nós aqui presentes, provavelmente não haveria nenhum problema em levar para casa um comprovante com as pessoas em quem nós votamos, para uma futura possível conferência da fidedignidade dos resultados. Mas o Brasil é um país de dimensões muito vastas, como nós sabemos, e de realidades socioeconômicas muito distintas. Agora que eu estou trabalhando com a eleição municipal, como procurador eleitoral aqui em Pernambuco, eu estou vendo isso ainda mais de perto. Em muitos grotões brasileiros, a impressão do voto serviria como uma forma de controle da vontade dos eleitores por parte de lideranças sociais e políticas locais. Então, eu acho que o Supremo agiu corretamente quando afastou essa possibilidade de impressão do comprovante de voto. E eu vou tentar demonstrar a vocês que o TSE hoje adota uma sistemática que permite, com muitas vantagens, esse mesmo controle. Ou seja, nós não precisamos de voto impresso para confiar no sistema de votação e totalização da Justiça Eleitoral brasileira. Então, eu não vou aprofundar esse tema por essas razões, até porque também não haveria tempo. Outro mito que eu pretendo afastar de início é a respeito da versão, da narrativa que existe, de que o Brasil seria um dos poucos países que teriam um sistema de votação eletrônica. Até circula pela internet, de tempos em tempos isso volta, fizeram uma imagem aí, uma espécie de um mapa. Existem imagens diferentes para essa mesma mentira. Mas existe uma imagem segundo a qual apenas o Brasil, Cuba e Venezuela seriam países com sistemas de votação eletrônico, com a mais popularmente chamada urna eletrônica. A urna eletrônica, na verdade, aquela máquina na qual nós votamos não é verdadeiramente uma urna, né? Aquilo é um terminal de recepção de votos, um equipamento eletrônico que ficou chamado de urna eletrônica por um costume que a imprensa e os formadores de opinião criaram. Mas de forma tecnicamente mais correta, o adequado seria chamar aquilo de uma máquina ou de um sistema eletrônico de votação. Então, o Brasil não é ao lado de Cuba e Venezuela, e aí a gente já vê que existe um direcionamento ideológico para criticar esses países que são de esquerda, e o Brasil estaria também alinhado a esse suposto complô de esquerda para fraudar a vontade dos cidadãos. O Brasil não é, ao lado de Cuba, o único país que tem sistema eletrônico de votação. Existe uma entidade internacional chamada International IDEA, que é a sigla em inglês para Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral.
é uma organização não governamental plurinacional, com sede em Estocolmo, na Suécia, que se dedica a estudar os sistemas de votação e os sistemas eleitorais dos países. E esse instituto tem um levantamento que está disponível na internet, que mostra que nada menos do que 26 países usam máquinas eletrônicas para votação nas eleições gerais, e outros 16 países, ou seja, um total de 44, outros 16 usam máquinas eletrônicas, sistemas eletrônicos de votação nas eleições regionais. Os Estados Unidos, por exemplo, são um dos países que usam sistemas eletrônicos de votação em alguns dos estados, embora o sistema eleitoral estadunidense, a meu ver, esteja muito longe de ser um modelo para o Brasil, ao contrário do que muita gente pensa. Bom, eu vou relacionar aqui alguns dos mecanismos de segurança do sistema brasileiro de votação e totalização. E como o tempo é curto e eu não sou técnico em informática, eu não aprofundarei os aspectos técnicos disso, até porque eu não tenho conhecimento a esse ponto. Mas vou tentar relacionar e vocês talvez se convençam comigo de que o nosso sistema é não somente exemplar, como é um sistema extremamente seguro. Primeiro, a urna é programada para habilitar a votação apenas no dia e no horário da eleição. O TSE, todos os anos, estabelece o horário da votação e a urna é programada para somente começar a funcionar naquele dia e naquela hora. Se alguém tentar invadir a urna antes para inserir votos nela, não conseguirá. Mesmo que conseguisse, isso seria inútil, porque na programação das urnas, quando elas começam a funcionar, o sistema operacional da urna gera um relatório chamado de Registro Digital do Voto, RDV. Esse Registro Digital do Voto é uma espécie de diário, é um log na expressão técnica, é um registro de tudo o que acontece na urna a partir do momento em que ela passa a funcionar como receptora de votos. Todos os votos, a partir do momento zero, esse registro indica, anota, que a urna começou a funcionar no dia tal, às tantas horas, e, digamos, se a eleição começa às 7, como vai ser esse ano por causa da pandemia, vamos imaginar que depois de alguns minutos de preparação, a urna recebe o primeiro voto às 7h06 da manhã. Ela vai registrar 7h06, aguardando votação. 7h06, primeiro voto. Ela registra o voto, e aí ela vai registrar o voto do eleitor, do primeiro eleitor que der aquele voto. Só que ela não vai registrar numa ordem sequenciada de votos, porque se ela fizesse isso, seria possível depois as pessoas quebrarem o sigilo vendo quem votou em primeiro lugar foi João, e o primeiro voto registrado nesse RDV foi para prefeito fulano e para vereadora Beltrana. Então, a urna vai registrar todos os votos um a um, mas em uma ordem aleatória, de maneira que não é possível depois se fazer uma associação entre a ordem dos votantes e a ordem dos votos nela registrados. Mas mesmo antes disso, ela zera a sua memória, esse registro digital é zerado para assegurar que ali não há nenhum voto registrado, e isso gera um registro chamado, conhecido popularmente, não, mas no meio eleitoral, como zerésima. Ou seja, é um registro que indica que a urna não tinha nenhum voto até aquele momento. Então, mesmo que alguém entrasse na urna antes do início da votação, os votos que ela tivesse seriam zerados por essa razão. Ao final da votação, quando a urna é encerrada por um comando do presidente da mesa, ela encerra esse registro e ela não recebe mais nenhum voto. Ela fica inabilitada para qualquer outro voto. E aí, esse RDV, por sua vez, gera um outro documento chamado Boletim de Urna. Antigamente, isso era feito de forma manuscrita, hoje é eletrônico. Esse Boletim de Urna é um arquivo que tem o registro de todos os votos daquela sessão eleitoral. Então, ela vai dizer que na sessão X, né, no caso das nossas eleições municipais, os candidatos a prefeito A, B, C, D tiveram a quantidade de alfa, beta, delta, ômega votos. Então, cada candidato vai ter, esse boletim de urna vai indicar quanto cada candidato teve de votos naquela sessão, tanto para prefeito quanto para vereador, enfim, todos os cargos em disputa. Vai indicar também quantos votos foram nulos e quantos votos foram brancos. Esse boletim de urna é um documento público
que é impresso e é afixado no exterior da sessão eleitoral. Além disso, ele é entregue aos fiscais de partidos que estejam presentes. E ele tem um código QR, o chamado QR Code, aquele código, uma espécie de um código de barras bidimensional. Esse QR Code contém todas essas informações do número de votos que aquela sessão eleitoral teve. E esse QR Code pode ser totalizado individualmente, de forma autônoma, por qualquer pessoa interessada. Existe um programa, um aplicativo que o TSE fornece, chamado Boletim na Mão. É um boletim na mão. Esse aplicativo está disponível nas lojas de aplicativos, tanto do iOS quanto do sistema Android. É um programa gratuito que qualquer um pode baixar. E qualquer pessoa que tenha interesse, passando nas sessões eleitorais ao final da votação, pode fotografar com esse aplicativo aquele QR Code e vai trazer para o seu celular todos os resultados de votação daquela urna, não só daquela. Se a pessoa passar por 10 sessões eleitorais ou por 100 e fotografar esse QR Code, vai ter o resultado totalizado na sua mão das 10, 100 ou 1000 sessões eleitorais. Claro, ninguém tem tempo de passar em 1000 sessões eleitorais. Então, o que é que os partidos fazem? O código desse programa chamado Boletim na Mão é um código aberto. Qualquer pessoa pode copiar esse código, aproveitar esse código e gerar o seu próprio programa, caso por alguma razão não confie no TSE. E os partidos podem usar isso para eles próprios fazerem a sua totalização centralizada. Então, se os partidos têm fiscais nas sessões do Brasil todo, eles podem fotografar os QR Codes das sessões que fiscalizaram do Brasil todo, transmitir isso para o partido, e o partido vai ter uma apuração paralela muito próxima da apuração que o TSE faz. Se os partidos conseguirem fotografar todos os QR Codes de todas as sessões eleitorais, eles terão exatamente os mesmos resultados do TSE, porque não tem como matematicamente ser diferente. Às vezes, geralmente, os partidos não conseguem, mas mesmo assim eles têm um indicador muito fiel da confiabilidade dos resultados da eleição. Nunca, o Brasil usa urnas eletrônicas desde 1996. Como nós não tivemos a eleição deste ano ainda, consideremos que ele usou até 2018. Foram 22 anos de uso ininterrupto das urnas eletrônicas. Vocês sabem quantas vezes houve divergência entre os boletins de urna fiscalizados pelos partidos e a totalização do TSE? 0 vezes. Nunca houve diferença. Vocês devem lembrar que na eleição de Dilma e contra Aécio, o PSDB ajuizou uma ação no TSE, alegando fraudes diversas na totalização, com todo o acompanhamento do TSE, dos partidos políticos, da OAB, do Ministério Público Eleitoral. O TSE constatou que nenhuma daquelas suspeitas era comprovável. Não é nem que não foi comprovada, é que não era comprovável. Nenhuma das suspeitas apontadas pelo PSDB era consistente. Vocês devem lembrar que no ano passado, 2018, o candidato Jair Bolsonaro, então candidato Jair Bolsonaro, disse que tinha sérias suspeitas sobre fraudes na eleição e que ele iria provar isso. Ele foi eleito, embora curiosamente ele tenha dito que tinha havido fraude contra si, ele foi eleito legitimamente e não provou as alegações que ele fez na época da eleição de 2018 sobre fraudes no sistema de votação e totalização. Em fevereiro de 2020, fevereiro ou março deste ano, ele novamente foi à imprensa, já como presidente da República, e disse novamente que tinha havido fraude na eleição de 2018 e que ele iria, em poucos dias, apresentar essas provas de fraude da eleição de 2018. Vejam que curioso, o candidato vencedor disse que tinha sido prejudicado. Mas, vamos lá, fizeram uma fraude e beneficiou o adversário. Mas, enfim, na narrativa dele, isso fazia sentido. Vocês sabem quantas provas o presidente Jair Bolsonaro apresentou até agora de fraudes na eleição de 2018? Nenhuma. Nem vai apresentar, porque não houve fraude nenhuma na eleição de 2018. Mas isso que eu disse não basta. Eu estou falando ainda de uma pequena fração do processo de votação e totalização. As urnas, ao contrário do que muita gente pensa, não são passíveis de invasão. Não é possível invadir as urnas. E por que não é possível invadir as urnas? Porque elas são equipamentos autônomos
desconectados de qualquer rede de computadores. As urnas não são ligadas à internet, ao contrário do que muita gente pensa. As urnas são equipamentos eletrônicos desconectados da internet. Elas não têm sistema de elas não habilitam um sistema de acesso à internet por fio, por cabo ou sem fio. Elas são, portanto, o que tecnicamente se chama de equipamentos stand-alone, ou seja, equipamentos autônomos, isolados. Para quem tem um pouco mais de idade, alguém talvez já tenha visto, hoje em dia elas estão em extinção por causa dos celulares com calculadora, mas antigamente havia as calculadoras eletrônicas, né? As calculadoras eletrônicas eram equipamentos eletrônicos, mas que não tinham conexão com nada. As urnas são, analogamente, um equipamento semelhante. São equipamentos eletrônicos, mas que não são ligados a nada. Então, não há como invadir uma urna se ela não é ligada a nenhuma rede de comunicação. O que acontece para a totalização é que aquele arquivo que eu mencionei, o registro digital de voto, ele é gravado em uma mídia, um pendrive ou coisa semelhante, e esse arquivo é levado até um ponto de coleta do respectivo TRE. Detalhes adicionais. As urnas cada urna tem um certificado digital embutido no seu sistema de processamento, e cada urna funciona, todos os seus sistemas funcionam rodando um algoritmo de alta complexidade. Existem diferentes classes de segurança dos algoritmos de segurança para efeitos de criptografia. O das urnas eletrônicas usa um dos mais seguros que existem. Então, todos os dados das urnas são criptografados com algoritmos de alta complexidade. Só o TSE tem as chaves que quebram esse algoritmo. Então, mesmo que alguém pegue aquela mídiazinha onde está gravado o registro digital de voto, insira isso em um computador para quebrar a criptografia daquele arquivo, para depois invadir o sistema do TSE e informar dados falsos de votação, qualquer pessoa que precisasse fazer isso, devido às barreiras de segurança e a criptografia que o TSE usa, levaria alguns dias para quebrar essa criptografia. E nós todos sabemos que as eleições no Brasil são totalizadas quase que 100% entre 3,5 e 4 horas em média. O Brasil é um dos países cujas eleições gerais são apuradas de forma mais rápida. Então, simplesmente não é possível alguém invadir o sistema do TSE para inserir dados falsos dos boletins de urna, porque, como eu disse, levaria alguns dias até quebrar o algoritmo que esses arquivos utilizam. Então, além disso, meus caros, alguém poderia dizer, sim, mas isso tudo que o senhor está repetindo é a versão do TSE. Não, isso não é a versão do TSE. O TSE o Brasil é um dos poucos países do mundo que realizam testes públicos do seu sistema de votação e apuração de votos. Então, todos os anos pré-eleitorais, ou seja, o ano anterior ao ano da eleição, o TSE convida a OAB, os partidos políticos, a Polícia Federal, o Conselho Nacional de Engenharia, o Ministério Público Eleitoral e as universidades para verificar todos esses sistemas que eu estou mencionando. Os códigos desses sistemas são abertos. O TSE remove algumas das suas barreiras de segurança para permitir que essas pessoas invadam mais facilmente o sistema do TSE e tentem hackear as urnas. Em todos esses anos, nunca se conseguiu chegar até a fase de totalização. E as vulnerabilidades, os problemas que foram detectados, foram todos corrigidos. Então, como eu disse a vocês novamente, em 22 anos de utilização das urnas eletrônicas, nunca houve um episódio comprovado de fraude na apuração. Nunca. Existem várias versões que circulam pela internet de tempos em tempos, várias teorias conspiratórias. Agora, novamente, mais uma vez, surgiu uma versão de que determinados matemáticos teriam constatado fraudes ou vulnerabilidades graves no sistema da urna. Isso não é verdade, isso foi desmentido pelo TSE. Se vocês procurarem na página do TSE, lá estarão os detalhes, porque o tempo não permite, eu já vou encerrar. Lá estarão os detalhes mostrando que essa versão é falsa. Outra versão que recentemente surgiu
Existe uma conferência de especialistas em informática que se realiza anualmente nos Estados Unidos, chamada DEFCON, e lá disseram que desta vez os hackers conseguiram invadir as urnas do TSE e mostrar fraudes. Isso é falso. As máquinas de votação eletrônica que foram invadidas na última DEFCON não são as máquinas utilizadas atualmente pelo TSE. Então, novamente, existe muita teoria da conspiração circulando, existe muita mentira circulando, e é importante que vocês saibam onde buscar informações confiáveis. E, para encerrar, todo esse sistema que eu estou relatando para vocês de forma muito sucinta, todo ele auditável. Existem 2 resoluções do TSE que tratam disso. Para quem não atua na área do direito eleitoral, além das leis eleitorais, as leis ordinárias eleitorais, como a Lei 9.504, o Código Eleitoral, a Lei das Inelegibilidades, que é uma lei complementar 64 de 90, além das leis ordinárias e complementares que tratam de matéria eleitoral, a maior parte da normatividade do direito eleitoral está em resoluções do TSE, que são autorizadas pelo artigo 1º, parágrafo 1º do Código Eleitoral, por uma razão simples: a dinâmica do processo eleitoral é muito rápida, e o Congresso Nacional não consegue acompanhar as mudanças que acontecem a cada ano. Então, as leis traçam os parâmetros gerais, obviamente, e são as resoluções do TSE, as normas que funcionam o dia a dia, digamos assim, do funcionamento da Justiça Eleitoral. Então, existem 2 resoluções do TSE, a resolução 23444 de 2015, 23444 de 2015, e a resolução 23574 de 2018. 23574 de 2018. Essas 2 resoluções contêm grande parte do que eu disse aqui, contém todos os processos de segurança, ou a maior parte dos processos de segurança do TSE, e permite a auditabilidade do sistema de votação e de totalização do Brasil. Então, volto a dizer, eu não tenho a pretensão de convencer vocês, mas posso dizer que o sistema brasileiro é um sistema exemplar. Ele não é perfeito nem infalível, porque não existe obra humana infalível. Mas, em 22 anos de utilização, como já disse, repito pela última vez, jamais houve uma fraude comprovada às eleições brasileiras. Obrigado pela atenção, desculpe ter passado um pouco do tempo, Hélio. Eu quero agradecer ao Wellington pela brilhante explanação e dizer a todos vocês que estamos num momento muito peculiar da história do mundo. Por quê? No início de novembro, eleições nos Estados Unidos. O nosso grupo de pesquisa vai acompanhar cada um dos estados dos Estados Unidos: Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Colorado, Nebraska, Kansas, Illinois, Missouri. A gente vai acompanhar cada um dos estados dos Estados Unidos. Início de novembro. E no início de dezembro, na Alemanha. Em termos de tecnologia, nós teremos a possibilidade de acompanhar todos os estados dos Estados Unidos e a Alemanha, que são países top de tecnologia. E se poderia dizer, mas é a China também, não é? Mas falar em democracia, falar em eleição na China é algo mais difícil, né, de se fazer. De modo em que, após essa brilhante explanação do Wellington, e solicito a todos vocês que acompanhem os nossos acompanhamentos do grupo de pesquisa sobre as eleições no início de novembro nos Estados Unidos, presidenciais, e as eleições, inclusive a chanceler Merkel deve sair, né? Na Alemanha, do início de dezembro. Acompanhe a gente no grupo de pesquisa. Eu, na sequência, com o mesmo período, com o mesmo tempo, passarei a palavra ao Eduardo. Lembrando que as perguntas podem ser colocadas no chat. Eu também formulei umas 2 perguntas. Eu peço, portanto, que vocês façam acompanhamento com as perguntas no chat. Então, Eduardo, você com a palavra. Vou desligar aqui o meu... Bom, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite, Eduardo. Você com a palavra. Bom, meu caro, eu que agradeço o seu convite, embora saibamos nós que eu me sinto um pouco constrangido de abordar esse tema, ainda que seja ele numa escala acadêmica, né, onde sabemos nós que a posição do Dr. Wellington, enquanto membro do Ministério Público, segundo o seu estatuto jurídico, um tanto quanto mais confortável do que o estatuto da magistratura, na medida em que nós, magistrados, ainda considerando, todos os considerandos do mundo, né, hoje vivemos, lamentavelmente, um momento de grande
insegurança jurídica, né? O magistrado professor, ele tem ampla liberdade, ainda mais eu na qualidade de presidente da associação, que também encontro-me nessa situação de excepcional liberdade de falar aquilo que pensamos acerca do tema, mas é um tema que me causa um certo constrangimento, na medida em que é público e notório que eu sou um dos únicos juízes do Brasil e da história democrática do Brasil que foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, por uma decisão que eu qualifico, e não tenho nesse ponto constrangimento algum de falar, por uma decisão absolutamente ilegal, inconstitucional, inclusive, porque é calcada que foi numa resolução a que o próprio Supremo havia declarado inconstitucional. Isso, veja que absurdo. O magistrado foi afastado de suas funções por decidir livremente. Então, isso é uma mancha que carrego em mim, é uma mancha que carrego no sistema, e do ponto de vista do tema da urna eletrônica, ele, de uma certa maneira, vem se contrapor àquilo que o doutor Elton disse. A urna, em 22 anos, nunca teve nenhuma situação de comprovação de fraude. Bom, sabemos que a corrupção ela existe em esfera planetária. Alguns países com maior índice de corrupção, outros com menor índice de corrupção. Você pega aí países da Ásia, países da Escandinávia, para os Estados Unidos, eles estão no ápice lá da transparência internacional, enquanto países onde a corrupção é níveis toleráveis. E o Brasil está lá no final da fila como sendo um país absolutamente corrupto. Tanto é que nos últimos anos vivenciamos, isso não são palavras minhas, palavras do ministro Gilmar Mendes, em que se instalou no Brasil uma cleptocracia. Ou seja, tudo que nós pensamos em termos de legitimação democrática, tudo que nós pensamos em participação do povo, e isso toca o tema porque a urna, o sistema de votação a qual um país se submete, ela coloca mais ou menos a vontade popular no cerne da sua formação política, onde a gente percebe que o fato do Brasil ter 22 anos em que nunca houve na história do Brasil nenhum tipo de fraude, apenas depõe contra a própria urna. Se não depõe, mostra apenas a inexistência de um sistema eficaz de auditagem. A máquina ela é excelente, enfim, se você for no sistema de saúde, o desenvolvimento tecnológico que salva vidas ele é fundamental para a humanidade. Até 200 anos atrás, morria-se pela ausência de penicilina. Né? Então, não se questiona, não se critica a urna eletrônica em si. O que é muito claro é exatamente a inexistência de transparência para os seus sistemas de auditoria. Então, curiosamente, o nosso debatedor começou aqui dizendo que lhe faltam conhecimentos técnicos para isso, naturalmente, pela sua formação jurídica, sua formação profissional é da área da jurídica, não é da área de ciência e tecnologia, assim como não é a minha. E nisso, nós, operadores do direito, começamos a nos colocar numa situação de plena incompetência do conhecimento. Porque, de fato, nós não conhecemos o que é uma programação de sistemas, nós não sabemos dizer a possibilidade ou não de invasão de sistemas. Né? Então, já começamos por aí. Hoje, todos os operadores do direito, do TSE ao Supremo Tribunal Federal, comem na mão, literalmente, dos operadores de informática. Então, aí ressoa aquela pergunta, quem controla quem controla? Quem controla quem controla? Né? O doutor Wellington disse que foi lá justamente beber do conhecimento do diretor da área de informática do TSE, do seu TRE, e esse indivíduo lhe deu toda a explicação do funcionamento de uma urna eletrônica. Perfeito. A explanação foi irreprochável. A urna funciona desse jeito, ela é uma máquina receptora de votos que funciona, etc. e tal, e depois ela, no final do dia, cospe lá aquilo que lhe foi digitado. Em tese. Porque a grande pergunta que não foi abordado pelo Dr. Wellington e se houver algum tipo de vírus no programa, ou houver algum tipo de programação
maliciosa, ou seja, antes da fase de votação, antes da zerésima. Olha, depois que eu proferi aquela decisão que me culminou no meu afastamento, parece que o tema urna eletrônica foi todo, para mim, igual raio na minha cabeça. Choveu, cada raio na cabeça do Dr. Cubas. Então, eu tive a oportunidade de obter muitas informações de como foi feito isso. Eu lembro que, inclusive, no processo que eu decidi, diferentemente do que foi dito pela mídia em geral, eu apenas determinei justamente a realização de perícia e, ao mesmo tempo, determinei a realização de um mesmo procedimento que é feito pelo TSE, regulamentado pelo TSE, só que mal normatizado. Espero que as pessoas que tiverem interesse em requerer uma nova normatização disso possa fazê-lo, que é justamente o uso da liberação, que é justamente o uso da biometria, que é muito mal utilizado. Então, veja, quando se fala em auditabilidade das urnas, nós estamos falando de segurança da intenção do eleitor, né? E o voto impresso, justamente, acho que o doutor também não está muito a par do que a legislação estabeleceu. Em nenhum momento o eleitor poderia levar o seu canhoto de votação para a sua residência. Jamais isso foi levado em cogitação. Inclusive, por 2 vezes o Supremo declarou inconstitucional o voto impresso. Isso, num primeiro momento, salvo engano, em 2008. E depois, agora, recentemente, ele manteve essa proibição do voto impresso. Ou seja, na verdade, você digitaria como é que o processo foi idealizado. Nisso também posso colocar aqui uma experiência, porque toda a diretoria da Unajuf, na época, decidiu por inclusive ingressar com uma ação civil pública, apontando que não existiria nenhum problema em relação à questão de você imprimir voto, porque o voto era impresso, como é feito no México, por exemplo. Lá existe uma experiência muito exitosa em relação à impressão de voto, em que o eleitor simplesmente não tem contato com o seu voto. Ele simplesmente olha na tela e confirma, vê realmente é isso que eu votei, ele aperta o confirma e esse voto ele cai num sistema absolutamente lacrado, sem nenhum contato com o eleitor, sem nenhum contato com nada. Inclusive, nessa hipótese, é até mais difícil você, inclusive, identificar o voto, porque também informações que me chegaram, e aí eu digo para pessoas que são absolutamente técnicas em relação a isso, como foram peritos da Polícia Federal, com quem eu tive oportunidade de conversar, peritos da Universidade de Campinas, que também participaram de todo esse processo de auditoria, e, a guisa de exemplo, a Polícia Federal, um agente da Polícia Federal, me relatou que ele conseguiu quebrar a ordem de votação das urnas eletrônicas. Isso apenas para os fins de sigilo de voto, para que vocês tenham uma noção do que é a máquina, por assim dizer, e do programa que nela roda, né? Porque nós não estamos falando que a urna é mal em si, nós estamos falando justamente do problema da auditoria. E aí, quem faz isso como regra mínima de segurança, quem faz não pode julgar se fez certo ou errado. Ou seja, há de ser um terceiro elemento isento, um terceiro elemento igualmente competente que possa aferir se realmente a urna, ela... Entenda, não estou falando do problema de totalização, né? Isso aí é tranquilo. No final do dia, a urna vai lá e emite o seu relatório de votação. Tranquilo, e aí desses programas, não só desenvolvidos pelo TSE, mas por outras entidades independentes, que também fizeram isso, também fizeram na eleição do presidente Bolsonaro, por exemplo, emitiram seus relatórios, né, calcados em equações matemáticas e tal, todo um sistema. E lamento dizer também que eu tive a oportunidade de conversar, ele me ligou, inclusive, tempos depois, chama-se o professor Amilcar Machado. O professor Amilcar é um dos maiores doutores de auditoria em sistemas de segurança eletrônica do Brasil. Ele me ligou, houve um caso em São Paulo em que ele esteve presente, foi chamado no dia lá da votação,
e simplesmente o processo que foi feito de isolamento da urna, de recepção das mídias que são essenciais para a análise de algum tipo de equívoco na programação, eles foram simplesmente muito mal, vamos assim colocar, guardados, tá? pelo pessoal do TSE. Inclusive, ele me relatou que houve uma alteração de hardware e tal. Enfim, então, aquela história. Um erro sistêmico na urna, ele naturalmente é um erro sistêmico de todos os programas. Acho que isso aí, inclusive, leva àquele postulado, né? Ou a urna funciona 100%, ou ela funciona 0%. Nós estamos aí diante de um problema diametral. Não tem como, ou é sim, ou é não. Talvez por isso que as urnas sempre passaram por um resultado positivo de avaliação. Agora, curioso que quando a gente, enquanto pensadores, né, cientistas, a gente usa o fenômeno empírico. Se você pega, por exemplo, um país que expulsou o presidente Collor, por exemplo, já nos seus primórdios de retorno ao fenômeno democrático por problemas de corrupção, o final do governo Henrique Cardoso, um governo exitoso do ponto de vista econômico, implantou o real, né? E a época em que bombaram problemas contra privatizações de seu governo e que o levaram a perder a eleição de seu candidato ao presidente Lula. Depois o presidente Lula vem, instaura uma cleptocracia e perde novo impeachment ao seu grupo político. Depois disso, mais corrupção, se elege agora um outro presidente, e se elege um outro presidente em que o seu discurso é de direita. E, curiosamente, porque ele disse que o candidato vencedor que ganhou. Será que ganhou mesmo ou será que ele perdeu? Porque hoje nós assistimos o que é um parlamento formado absolutamente de esquerda. Tanto é que o Partido dos Trabalhadores, que era o partido antagonista de suas eleições, formou a maior bancada. Então, como é que nós podemos explicar, do ponto de vista sociológico, político, que essa máquina produziu para o Poder Executivo um presidente de extrema-direita, onde a imprensa assim o qualifica, e o parlamento, um parlamento de extrema-esquerda, vamos assim colocar. Né? Então, como é que nós podemos resolver esse problema? Como é que nós vamos compreender isso? Então, é o que eu falo, já também esgotando o meu tema, eu acho que o grande problema não é a questão do funcionamento das urnas, mas aquilo que está por trás dela, o seu cérebro. Como é que nós podemos fazer isso? E aí o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu, na gestão do ministro Fux, a votação real. E esse foi o objeto da minha decisão, inclusive, onde eu estabeleci que como é que você, dentro de parâmetros controlados, que é justamente aquilo que o TSE fornece à sociedade quando ela vai fazer os seus testes. Para que você tenha ideia, o perito da Polícia Federal me disse, doutor, você tem código-fonte de mais de 1 milhão de caracteres. E aí eles te dão 3 linhas para você, sem papel, sem como você anotar, sem nada, tudo de cabeça, e te dão 3 horas para você tentar quebrar a urna. E se quebra. E se quebrou a urna, por exemplo. Então, como é que você me faz um teste de verificação real de funcionamento de uma urna quando você utiliza, por biometria, falsos eleitores? Esse é óbvio que só pode produzir falsos resultados. Porque dentro do programa de liberação de votos existe o código 555, que quando a urna eletrônica não reconhece uma digital, você libera a votação desse eleitor pelo código 555. Então você imagina o que é um teste real de funcionamento, em que 100% do eleitorado ele é liberado de sua biometria. Ou seja, qualquer programa minimamente malicioso consegue identificar, 555, aí beleza, deu 20,55, porque existe toda uma teoria matemática enquanto leituras de digitais, dá uma falha de 1 a 2%. Então, quando você começa os 10 primeiros, 20% eleitor de uma sessão, 555, a urna já sabe, estou sendo testado, então ela pode, tudo eu estou colocando do ponto de vista teórico, ela pode cuspir um resultado, entre parênteses, absolutamente irregular. Então, do ponto de vista da programação e do uso da internet, como o próprio Dr. Wilton falou,
Tudo é possível, tudo é possível. Agora, a grande pergunta é, por que tanta recalcitrância a realizar-se testes tão secretos, assim, por assim dizer? Se há o argumento de que existe segurança nacional, então não se deve fazer teste nenhum. Ponto 1. Ponto 2, o acórdão produzido pela impugnação feita pelo PSDB nas eleições da Dilma, a qual eu também tive a oportunidade de estudar, ele simplesmente, ao mesmo tempo em que fala não se houve a fraude, ele também chega à mesma conclusão de que não se é possível dizer se não houve fraude. Ou seja, é um acórdão que não se presta para absolutamente nada quando você faz uma leitura imparcial daquilo que está escrito ali. Então, eu acho, já para encerrar, fundamental que o TSE observe que hoje a biometria, e lamento profundamente que, por conta da Covid, o sistema bancário, aí é outro pensamento empírico, que é o que eu sempre gosto de dizer. Os bons juízes não precisam fundamentar muito. É o bom senso. Quando você tem milhões e milhões de pessoas utilizando o sistema bancário, todo dia digitando as teclas em bancos que não fornecem nenhum tipo de limpeza de seus teclados. E aí, ótimo, o cidadão pode ir lá utilizar o seu dedo, a sua biometria para fazer suas operações bancárias. E para a mínima segurança de um sistema eleitoral, você vedar a utilização da biometria como justificativa para a pandemia, eu lamento profundamente. E aí e são essas coisas que dia a dia sempre vão nos causando essa dúvida, que não é só minha, mas é de toda a população brasileira. Bom, eu quero agradecer ao doutor Eduardo, né, e dizer para todos que estão aqui presentes, que para as pessoas que, claro, irão nos assistir mais adiante, que nós estamos tentando aqui promover a mesma metodologia da Universidade de Paris, lá no século XIV, onde as aulas não eram apenas expositivas, eram nesse sistema. Havia uma proposta, uma tese, vou chamar assim, havia uma antítese, e depois ocorriam os debates. Então, evitar aquela aula tradicional, não é? A aula em que o professor simplesmente expõe a sua opinião. E dentro dos debates, e o chat está aí para todos vocês fazerem as perguntas que quiserem, respeitosamente, é claro, eu lanço 2 perguntas para cada um dos palestrantes. Perguntas bem objetivas. A primeira pergunta: qual foi a empresa que elaborou o programa que nós estamos utilizando nas, vou chamar, urnas eletrônicas? Alguém sabe dizer qual seria esta empresa, e se essa empresa tem um know-how em relação a que países, a que estados, efetivamente, essa empresa vendeu os seus serviços? Então, essa é a primeira questão que eu coloco. Qual foi a empresa que programou, que idealizou o sistema que o Brasil vem utilizando? E a segunda colocação que eu faço, também bem objetiva, é a seguinte: nós temos uma formação jurídica, nós temos uma formação, às vezes, até extremamente formal, não é? Nós temos condições, do ponto de vista da tecnologia, de falarmos favorável ou desfavoravelmente a esse sistema criado por essa empresa? Será que nós estamos habilitados, todos nós, que pensamos favoravelmente às urnas eletrônicas ou que pensamos desfavoravelmente a essas urnas eletrônicas? Será que nós estamos habilitados a falar sobre isso? Porque nós estamos num impacto muito grande entre a tecnologia e o direito. Acho que a pandemia deixou muito claro isso, né? Das nossas dificuldades, das pessoas que lidam com direito, lidarem também com tecnologia de ponta. A gente fez o último debate sobre inteligência artificial. Inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. E a impressão que me fica é que nós estamos a quilômetros de distância de entendermos como funciona um Sócrates 2.0, como funciona um Sócrates 1.0, como funciona todos os sistemas de inteligência artificial que já estão sendo aplicados no direito. Então, essas 2 indagações que eu faço para
Primeiro o Wellington, logo em seguida o Eduardo Cubas. Primeira, que empresa foi essa que idealizou esse sistema que vem sendo empregado no Brasil? E essa empresa, ela tem know-how, antes ela já havia vendido esse serviço para que país? Ou já depois vendeu esse mesmo serviço para que país? Então, qual foi o critério utilizado para a confecção do sistema? E a segunda pergunta, também bem objetiva, é, tecnologicamente, nós que temos formação jurídica, estamos habilitados para dizer favorável ou dizer desfavoravelmente a essas urnas? Como é que estamos decidindo? É com base em peritos, não é? E se é com base em peritos, parece que os peritos não concordam integralmente com quase nada, né? Então, gente, eu quero agradecer a vocês a possibilidade de estarmos discutindo um tema tão importante como esse, urnas eletrônicas, porque eu tive um professor, meu orientador de doutorado, Marcelo Rebelo de Souza, que é atual presidente de Portugal, e Portugal também está aí para realizar eleições, não é? Que dizia o seguinte: a democracia não se encerra no voto. É claro que a democracia não para no voto, mas o voto é um elemento muito importante para o amadurecimento da nossa democracia, que ainda me parece adolescente. Tá bem, gente? Muito obrigado. Então, vou passar a palavra para o Wellington e, em seguida, para o Eduardo. Muito obrigado a vocês. Eu pediria licença, eu gostaria de saber se eu posso participar ao nobre... Claro que sim, Joaquim. Pode sim. É o seguinte... Metodologia, só para uma questão de metodologia. Então, tem aqui um chat, a tua participação. Se você pudesse digitar, tá bem, a tua colocação no chat... O problema é que eu não sei mexer aqui na questão do... Então, façamos o seguinte, você terá a palavra, claro. O Wellington irá responder essas duas perguntas, em seguida o Eduardo irá responder. Quem puder colocar as perguntas no chat, eu peço que coloque, e, claro, quem não tiver essa condição, eu passaria a palavra dentro dessa mesma linha de tranquilidade, de paz, de harmonia. Não, com certeza, com certeza. Muito obrigado. Então, Wellington, você com a palavra. Obrigado, Hélio. Vejam, eu tentei mostrar uma série de aspectos técnicos dos sistemas de segurança da votação e da totalização, e, na verdade, eu nem esgotei todos esses aspectos por conta da limitação do tempo. Eu esperava ouvir da parte de Eduardo Cubas alguma oposição mais concreta, mostrando concretamente, de forma objetiva, quais seriam essas vulnerabilidades. E, com todo respeito, o que eu vi foi a suscitação de muitas suspeitas. Mas será que é assim? Será que pode ser? Um perito me disse, eu ouvi de não sei quem, mas, concretamente, com todo respeito, eu não vi a indicação de nenhuma vulnerabilidade concreta e objetiva do nosso sistema de votação. Um dos pontos que Eduardo mencionou foi a possibilidade de que um sistema malicioso fosse inserido nas urnas. Isso é impossível. E é impossível... O programa mal programado. Ok, um programa mal programado. Só um detalhe. Eu peço que o Wellington tenha a palavra, tá bom, Eduardo? Sem interrupção. Não, tá bom, é só para colocar que foi o programa mal programado. Quem controla o programa é do programador. Então, okay. Eu peço isso, que não haja interrupção tanto de um quanto de outro, tá bom? Claro. Os programas que são usados na urna são todos eles programas submetidos aos testes públicos e são programas auditáveis, ao contrário do que alguém disse aqui no chat. Por que esses sistemas não são auditados? Os sistemas são auditados. Uma daquelas duas resoluções que eu mencionei prevê a auditoria pública desses sistemas, não só por parte dos partidos políticos, mas também da OAB, da Polícia Federal e de várias instituições. 30 dias antes de as urnas começarem a ser, da eleição acontecer, 30 dias antes, aproximadamente, antes da eleição acontecer, as urnas têm os seus sistemas verificados pelo TSE, uma por uma, e, em seguida, esses sistemas são lacrados com um código protegido por um algarismo verificador chamado de hash.
qualquer alteração nesses programas altera o hash e mostra que a urna foi violada. Além disso, o pacote de arquivos que faz as urnas funcionar é também lacrado e assinado digitalmente pelo presidente do TSE, por representantes dos partidos políticos, pelo presidente da OAB e pelo Procurador-Geral da República. Uma cópia desses arquivos é guardada em uma sala cofre do TSE, uma sala invulnerável, para verificação posterior. E, novamente, nunca houve notícia de que esses programas mal elaborados ou programas maliciosos tenham sido usados nas urnas eletrônicas. Além disso, as urnas são todas elas lacradas, não, eu falei de uma lacração eletrônica, as urnas também são lacradas fisicamente. Todos os pontos de acesso ao interior da urna recebem lacres físicos numerados, são 6 ou 7 lacres que são colocados em todas as urnas, e qualquer um desses lacres que seja rompido indicará que a urna foi violada e ela não será usada na eleição. Então, na verdade, meus caros, a gente tem que ter cuidado para não soltar suspeitas assim mesmo, sem dados objetivos, colocando em dúvida a seriedade de milhares de pessoas que trabalham com esse sistema. Vejam, será que haveria uma conspiração nacional de todos os técnicos do TSE, todos os profissionais de tecnologia da informação que trabalham em todo o TSE e em todos os TRS, são 27 TRS, em todos os partidos políticos, no Ministério Público, que estariam todos encobrindo um sistema fraudado? Se existe algum especialista, algum analista de sistemas, algum perito da Polícia Federal, ou seja, lá de onde for, que tem conhecimento de uma vulnerabilidade séria do sistema brasileiro de votação e totalização, por que essa pessoa não apresenta um relatório técnico mostrando isso, para que a nação aprecie isso? Até agora, houve várias pessoas que disseram que tinham essa demonstração, e nenhuma delas se comprovou. Será que a imprensa não divulgaria isso? Nós temos dezenas de jornais no Brasil. Será que todos os jornais, todos os profissionais de imprensa estão também fazendo parte de um complô para fazer ignorar as vulnerabilidades do nosso sistema? Eu não posso acreditar nisso. Eu não sou tendente a lançar essas suspeitas generalizadas sobre as pessoas sem ter elementos concretos. Eu sou até uma pessoa muito desconfiada. Mas para eu desconfiar, eu tenho que ter uma base mínima de concretude e não simplesmente achar que existe uma conspiração rolando por aí. Respondendo à pergunta de Hélio, a empresa que fabrica as urnas brasileiras, sob orientação do TSE, obviamente, sob controle do TSE, é uma empresa dos Estados Unidos, não é uma empresa da Venezuela nem da Coreia do Norte. Eu não estou dizendo que você ensinou isso, Hélio. Eu só estou fazendo um pequeno xiste, porque existem certas teorias aí que acham que nós estamos prestes a ser dominados por comunistas. Então, a empresa que fabrica as urnas brasileiras é uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa estadunidense chamada Diebold, que tem vencido as licitações do TSE ano após ano. De tempos em tempos, o TSE faz nova licitação para renovar o parque das urnas, porque as urnas também se deterioram e são substituídas por modelos mais modernos. E para encerrar essa intervenção, talvez, eu gostaria de citar um outro elemento. Existe um estudo permanente, uma iniciativa permanente conjunta de duas instituições altamente confiáveis e sérias no ambiente acadêmico. A Universidade de Harvard e a Universidade de Sydney, na Austrália. Elas têm um projeto conjunto de avaliação dos sistemas eleitorais dos vários países. Esse projeto de avaliação avalia diversos aspectos, como mecanismos de contagem de votos, a confiabilidade das autoridades eleitorais, a confiabilidade dos cadastros de eleitores, a legislação eleitoral, o processo de votação, entre vários outros. E eles atribuem, com base numa metodologia que eles têm, que desenvolveram, uma nota a cada país. A nota média do Brasil não é muito alta, é 74,1 de 100. Isso coloca o Brasil, salvo engano, na 23ª colocação mundial, o que não é também tão mal assim, mas não é uma nota exuberante. Mas, desculpem, por que a nota do Brasil não é assim tão alta? Não é por conta da parte metodológica e tecnológica do sistema, é por conta de legislação eleitoral, financiamento eleitoral e cobertura da mídia. É nesses fatores que nós tivemos notas baixas que derrubaram a nossa média. Mas, na parte tecnológica dos procedimentos eleitorais,
A nota do Brasil atribuída por esse projeto das universidades Harvard e Sydney é 89. E a nota, a avaliação do processo de totalização de votos do Brasil, atribuída por esse projeto conjunto, é 93. Em termos de segurança e confiabilidade nesses aspectos, que é deles que nós estamos falando aqui hoje, nós estamos à frente de países como Estados Unidos e Japão. Então, e vejam, são universidades conceituadas mundialmente que não têm, obviamente, nenhum interesse de participar de nenhuma conspiração para encobrir falhas do processo brasileiro. Então, volto a dizer, a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela e prudência para não sair despejando suspeitas vagas sem ter elementos concretos. Eu tentei trazer para vocês elementos concretos e a visão de entidades independentes, como as universidades que eu acabei de mencionar. E espero que tenha sido útil o que eu falei para a reflexão de vocês. Sem dúvida, então, agradeço a sua participação, a sua pergunta, e em seguida as duas mesmas perguntas, né? A questão da empresa. Então, a empresa vem há mais de 20 anos ganhando licitações seguidas, e essa empresa, se você tem conhecimento, Eduardo, ela, antes do Brasil, ela já possuía experiência com outros países, e depois do Brasil, ela que ganha licitações seguidas no Brasil, ela tem experiência com outros países? A primeira pergunta. A segunda pergunta, você se sente, porque você fez, digamos assim, algumas verberações contrárias à urna, você se sente habilitado tecnologicamente a falar favorável ou desfavoravelmente às urnas? E se sente por quê? E, claro, se não se sente, a quem recorrer para que essa base seja o mais objetiva possível, porque o assunto é muito sério, né? Pode vir a ser lançada, né, para as pessoas. Eu acho que nem a Universidade de Harvard, nem a Universidade lá da Austrália tiveram acesso aos códigos-fontes das urnas. Portanto, as opiniões delas são meramente formais. Como eu coloquei aqui, eu acho que as urnas elas têm um papel importante para a democracia. Não há que se falar em desconfiança da urna. Naturalmente, elas têm o seu funcionamento regulamentado pelos órgãos competentes. Não é caso aqui de acreditar e nem desacreditar no sistema. Este é o sistema. E agora, o que eu comecei falando, que eu ratifico, é que os sistemas de auditabilidade são absolutamente falhos. Talvez o Dr. Wellington nunca tenha participado de um teste, desses testes que o TSE faz, mas são testes que eu tive a oportunidade de participar porque foi uma bandeira que a Unajup desenvolveu ao longo da campanha de 2018, 17, 18, elegemos esse tema, segurança eleitoral, cidadania, né? Inclusive até a questão do voto independente, né, das candidaturas apartidárias, suscitamos essa matéria, fomos até o Supremo Tribunal Federal enquanto entidades. Então, se o procurador tiver interesse em um dia participar de como são feitos esses testes, talvez ele vá mudar a sua visão, eu tenho certeza, em 1000%. Porque são testes em que simplesmente está ali, com todo respeito, que não fornecem todos os elementos para se fazer uma auditoria. Isso ele pede que eu dê caso concreto, saiu da imprensa. Um agente da Polícia Federal, num quadro absolutamente controlado pelo TSE, foi lá e quebrou. Foi lá e quebrou o sistema. Então, você imagina o que é possível ser feito. Questões técnicas aí, com relação a momento de travamento do sistema ou não, isso aí tudo, enfim, existe aí outras questões que não me cabem aqui aprofundar, até pelo curto espaço de tempo. E veja que na JUF também, eu não sei se eu digo lamentavelmente ou eu aplaudo essa nossa iniciativa, e aí eu falo como presidente de entidade, foi a nossa entidade que ingressou com uma ação civil pública, nem o Ministério Público quis fazê-lo, não entendo porque muitas vezes o próprio Ministério Público Eleitoral é tão tergiversante para exercer um maior controle em relação a isso, ou fez. Ou seja, mas nós ingressamos com uma ação civil pública, para você ter ideia, e que o edital
o edital para licitação da formulação de alguns códigos-fontes simplesmente estavam lá, numa das cláusulas, que esses códigos seriam entregues em sua totalidade para uma empresa privada. Ou seja, a soberania nacional estaria sendo entregue para uma empresa vencedora de licitação, que foi apenas uma participante e ganhou o sistema, mas o resultado dessa nossa ação foi que depois o TSE revogou a licitação, graças a Deus, conseguimos obter essa vitória, que seria de quase R$1 bilhão, enfim. Isso do ponto de vista orçamentário, fora os prejuízos para a democracia, naturalmente. Então, enfim, passemos esse tema aí da questão da empresa, que é uma questão meramente burocrática, né, administrativa. E eu digo o seguinte, se eu sou favorável ou desfavorável, como eu disse, eu não tenho condições de julgar, porque eu sou juiz, eu não sou técnico de informática. O que me coube fazer, do ponto de vista formal e constitucional, foi apreciar uma ação popular e determinar a relação de perícia. Isso, simplesmente, por alguma mágica do sistema, que eu volto a dizer, é um único caso em que um juiz foi afastado por dar uma decisão judicial lícita nos autos de uma ação popular, enfim, foi afastado, e não se foi feito. E o caso se perdeu objeto, e lá no tribunal se coloca um juiz incompetente, fora da linha do juiz natural. Enfim, são questões que, como eu lhe falei, são questões que são tanto quanto desagradáveis eu expor isso aqui, né? São questões pertinentes aí ao sistema, mas hoje eu posso lhe dizer que no Poder Judiciário, dado o sistema de temor reverencial que existe no nosso sistema judicial, eu acho que nenhum juiz hoje no Brasil teria condições de julgar qualquer tipo de ação que questione funcionamento de urna. Essa é a pura realidade. Os juízes, nesse ponto, não possuem nenhuma independência funcional, sob pena de serem afastados, sob pena de terem o mesmo destino que eu tive. Bom, então, após a resposta de cada um dos palestrantes e permitindo, claro, aos palestrantes que vejam as colocações todas que foram feitas no chat. Então, os dois vendo as colocações, nós pedindo, obviamente, ao doutor Joaquim que seja bem objetivo, com certeza, bem objetivo na indagação que fará tanto o doutor Wellington, para os dois, quanto o doutor Eduardo, agradecendo a sua presença aqui no nosso evento e solicitando essa objetividade, eu lhe passo a palavra, por favor. Bom, gente, boa noite. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né, da instituição de fazer esse debate. E lembrando que isso é que falta na nossa imprensa. É esse tipo de debate, porque democracia tem que ser discutida, principalmente quando 91% da população não acredita nas urnas eletrônicas. Responda quem quiser. Na verdade, são algumas colocações, tá? Não vou demorar muito. Eu gostaria de falar que as pessoas hoje, que eram as maiores críticas do sistema eleitoral nosso, as urnas eletrônicas, o professor Diego Aranha, ele não está no Brasil. Eu não sei, tá? Por quê? Mas eu sei que o doutor Pedro Rezende, ele não quer mais se pronunciar em relação, é um crítico, é um professor aqui da UNB, é um crítico das urnas eletrônicas, e ele parou simplesmente de... nós fizemos um simpósio o ano passado aqui, em 2018, sobre as urnas eletrônicas, e ele falou que não ia mais se pronunciar. Eu perguntei, eu estava dirigindo o evento, eu perguntei, o senhor foi ameaçado? Ele falou, eu declino da palavra, da pergunta. Eu digo, excelente, para mim já está respondido. Tá? Eu gostaria de lembrar também ao nobre promotor que existe em torno de 36 países que têm um sistema eletrônico, sim, mas um tem, e todos eles têm a votação eletrônica junto com a materialidade do voto, o papel. Tá? Isso, vou fazer um levantamento, inclusive, aqui nas embaixadas aqui em Brasília, estou falando de Brasília, tá? Para provar isso que eu estou dizendo, que o sistema puro eletrônico é só no Brasil. Tá? Uma outra questão sobre a última votação que o doutor Eduardo Cubas colocou aqui para a gente, sobre a eleição que pairou uma fraude nas eleições, o presidente realmente ganhou, né? Mas existe essa suspeita que houve fraude. Eu gostaria de lembrar que o presidente da República hoje, Jair Bolsonaro, ganhou com em torno de 57 milhões de votos.
tá? E o candidato Haddad ganhou com 45 milhões de votos. Eu pergunto aos senhores e aos telespectadores, eu gosto de coerência, tá? Aonde estão esses 44 milhões de votos que foram para o candidato Haddad, ou seja, para o PT, que hoje nós não vemos nas ruas protestando contra esse governo? Quando nós vemos manifestações contra o atual governo, não passa de 100, 200 pessoas aqui em Brasília. Tá? Uma outra coisa também, a amiga Mônica Martins, que é uma amiga do Sul, que acompanha a questão dessas eventuais fraudes eleitorais, ela estava colocando links nessa live e simplesmente ela foi retirada da live. Mônica Martins, que há muito tempo tem muito material, se ela pudesse estar participando, com certeza ela traria muitos argumentos aqui. Tá? E eu gostaria de lembrar também que a Diebold, que sempre vem ganhando essas eleições, pertence ao senhor Jorge Soros, e nós sabemos muito bem o que interessa a este cidadão. São essas as colocações. Quem tiver à vontade, doutor Eduardo Cubas ou o excelentíssimo procurador, pode responder essas colocações. Tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado pela atenção. Bom, deixa eu iniciar a resposta. Só um detalhe, quero agradecer a participação do público, obviamente lembrando que o nosso grupo de pesquisa está fazendo esse evento, mas esse evento é apenas um elemento de uma série de outros eventos que nós estamos realizando. Como eu disse, no início de novembro ocorrerão eleições nos Estados Unidos, nós vamos acompanhar estado a estado dos Estados Unidos. Em dezembro ocorrerão eleições na Alemanha. Eu tentar fazer, pelo menos, com o apoio, eu espero, do Hélio, que eu já conheço há muitos anos, com o apoio do Eduardo, com o apoio de cada um de vocês, no membro de pesquisa, esse acompanhamento, porque é claro que o Brasil não é uma singularidade. O Brasil faz parte de um mundo e as eleições no mundo democrático, e as eleições ocorrem no mundo democrático. Então, nada mais natural do que as experiências da Alemanha, dos Estados Unidos, poderem também ser analisadas e aproveitadas, se o caso, no Brasil. Então, pedindo sempre aquela necessidade de objetividade, eu não sei se o Wellington e o Eduardo têm alguma resposta a dar diante da posição, digamos, da alocução do doutor Joaquim Gomes. Também parece que o Eduardo pediu a palavra. Pode ser, Wellington? Posso passar? Claro, depois falo. Eu só volto a afirmar aqui que... Eduardo, eu não estou te vendo aqui, mas você... Eu estou todo ligado aqui, comigo está tudo certo. Voltou aí a imagem? Eu estou ouvindo bem. Tá. Não, eu só volto a colocar isso aí, que nós estamos dentro de um espaço de natureza acadêmica. Nós estamos discutindo aqui questões teóricas, né? É óbvio que há fatos que ocorrem no Brasil, obviamente que o fato colocado pelo doutor Joaquim, ele, assim como eu também coloquei, essa questão de natureza sociológica, enquanto fenômeno de resultado eleitoral, a qual eu me coloquei, ele fez essa menção, ela não se liga diretamente à peculiaridade política e, sobretudo, partidária. Né? Tanto é que eu tomei o cuidado de sequer mencionar qualquer tipo de partido político aqui no nosso debate, como eu lhe falei, natureza sociológica, natureza acadêmica. Então, você por isso mencionou, Eduardo. A gente não pode ficar aqui participando e falando de política partidária. O que acontece, o que não acontece, se tem gente manifestando a favor ou contra o presidente, ou a favor ou contra Lula, ou qualquer partícipe político da campanha, né, da política brasileira. Então, é por isso que eu me reservo a não adentrar nesse mérito aí, nesse ponto aí. Ok? Perfeito. Então, em seguida, o Wellington, parece, pelo que eu li, Wellington, você colocou que tem uma rede social, né, onde você, digamos assim, desenvolve essa sua atividade de ministério, não é isso? Então, se você... Eu coloquei aí no diálogo, na caixa de diálogo, se alguém tiver interesse, eu tenho perfis no Twitter e no Instagram, nos quais eu discuto temas jurídicos. Então, se alguém tiver interesse em acompanhar e discutir lá, será muito bem-vindo. Sobre as ponderações do professor Joaquim Gomes, eu
eu vou na linha de Eduardo Cubas. Eu não acho, o nosso debate aqui não é sobre ciência política, não é sobre ideologia, onde é que estão os eleitores do PT. Eu não faço a menor ideia onde é que eles estão, espero que eles estejam bem de saúde na pandemia, como eu espero que os demais eleitores também estejam. O fato de haver 10, 20, 30 milhões que não estão nas ruas, isso eu não vejo que relevância isso tem. Afirmar que a empresa de Bodo pertence a Jorge Soros e, portanto, faz parte de uma conspiração mundial, novamente, eu acho que nós não estamos aqui para discutir teorias conspiratórias. Eu volto a dizer, Hélio, se existem profissionais sérios que têm conhecimento de provas sobre fraudes ou sobre vulnerabilidades graves das urnas eletrônicas, essas pessoas podem apresentar isso em estudos técnicos que sejam submetidos a escrutínio. Nós temos centenas, milhares, dezenas de milhares de profissionais de TI nas universidades brasileiras, professores de todas as cores ideológicas, e essas pessoas certamente teriam muito interesse em ver um relatório, um artigo acadêmico mostrando esses elementos graves de vulnerabilidade dos sistemas brasileiros de votação e totalização. E onde estão esses documentos? A gente ouve, mas fulano de tal apresentou alguma coisa, depois fugiu do Brasil porque está ameaçado. Novamente, a gente vai entrar no campo das teorias conspiratórias, e eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Eu agradeço, Hélio, o convite mais uma vez, e vou precisar realmente pedir licença a você e aos demais presentes, porque, como eu disse, eu tenho que voltar para os processos do TRE, porque eu tenho sessão amanhã às 9 da manhã. Então, eu gostaria de me despedir e agradeço o convite e a oportunidade. Igualmente. Eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a todos vocês. Já estamos com mais de uma hora, quase uma hora e meia. Então, o grupo de pesquisa, ele continua com as suas atividades, abertos a cada um de vocês, eu espero que vocês nos acompanhem. E, enfim, gente, uma boa noite, uma ótima sexta-feira para todos, tá bem? Muito obrigado. Um abraço, até mais. Tchau. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.